Clássico entre Palmeiras e Corinthians e todos os jogos da última rodada valendo alguma coisa. Seja classificação à próxima fase, melhora na posição final ou briga contra o rebaixamento. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te explicar exatamente o que o seu time precisa para conseguir o objetivo alcançado. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono de um canal no YouTube com 1.170.000 inscritos. Se você ainda não se inscreveu, junte-se a toda essa galera apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, tá? Se curtiu o vídeo, não esquece de no final também deixar seu like. Combinado? Bom, bora começar falando a respeito da partida de quinta-feira, clássico entre Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Esse jogo teria acontecido na sexta rodada e acabou adiado por causa dos compromissos do Palmeiras no Mundial de Clubes. De qualquer maneira, reserva-se um momento extremamente especial para esse jogo. De um lado, o Palmeiras, dono da melhor campanha do Paulistão. O Verdão tem até aqui 8 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. São 26 pontos conquistados e o melhor vem agora. 14 gols marcados, 1 gol sofrido, aproveitamento de 86% dos pontos. Por sua vez, o Corinthians deixando uma ótima impressão, vem de uma vitória por 5-0 contra a Ponte Preta. Foi o primeiro grande jogo do Timão sob o comando do Vitor Pereira. E a dúvida que fica é, Vitor Pereira ou Abel Ferreira, qual técnico português que vai fazer mais sucesso na temporada de 2022? A gente também pode discutir se o elenco do Corinthians é melhor, se o time do Palmeiras é melhor. Eu vejo o Palmeiras mais consolidado, um trabalho pronto, de um técnico que está mais tempo, embora do meio para frente o Corinthians tenha atletas extremamente qualificados. Jogo para empate ou para vitória muito apertada do Palmeiras. Pelo menos esse é o meu palpite. Use o espaço para comentários para deixar o seu, beleza? Bom, no final de semana, a rodada final do Paulistão. No sábado serão 6 jogos, no domingo mais 2 jogos. E todas essas 8 partidas que encerram a competição valem alguma coisa. Ou o time entra para lutar contra o rebaixamento, ou para tentar a classificação para a fase de mata-mata, ou para melhorar a sua pontuação. Vale a lembrança de que o acumulado dos pontos vai ser significativo, vai ser decisivo nas próximas fases. Quanto mais pontos você tiver, maior a sua chance de jogar em casa na partida decisiva. Bom, quero começar com os jogos de sábado. Primeiro confronto, antes só uma consideração importante. Deixa eu dar uma apresentada, uma resumida sobre a situação dos clubes. Novo Horizontino é o único time já rebaixado, só 3 pontos conquistados e o Novo Horizontino caiu. Resta saber quem vai ser o segundo rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. A gente também já tem Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Red Bull classificados como primeiros colocados de cada grupo. Os 2 primeiros de cada fase ou de cada grupo passam à próxima fase e se enfrentam em jogo único. Quero contar que no grupo A, a Inter de Limeira, o Guarani e o Água Santa ainda têm chance de buscar a classificação. Esse grupo A que tem o Corinthians como líder. No grupo B, o São Bernardo é o grande favorito à classificação. A Ferroviária depende de 2 vitórias e o Novo Horizontino rebaixado, como eu já contei. No grupo C, esse grupo é o mais equilibrado de todos. Tem o Palmeiras como líder, como dono da melhor campanha. Tem ainda o Ituano em segundo com 18 pontos, o Botafogo em terceiro com 18 pontos e o Mirassol em quarto com 17. O Mirassol, que é o lanterna desse grupo, estaria classificado em todas as outras chaves, pelo menos como segundo colocado do seu grupo. São coisas dos critérios de classificação. Já no grupo D, que tem o Red Bull Bragantino como classificado, o Santo André e o Santos ainda brigam por vaga na próxima fase. Bora destrinchar cada um desses jogos, começando por Ponte Preta e Ituano. A Macaca é a grande favorita ao rebaixamento para se juntar ao Novo Horizontino. É que a Ponte Preta tem apenas 8 pontos conquistados. Se vencer, o Ituano chega a 11 e só vai ter chance de escapar do rebaixamento se a Ferroviária ou o Santos, nos 2 jogos que ainda disputam, somarem no máximo 1 ponto. Vale lembrar que Ferroviária e Santos se enfrentam em jogo atrasado da 10ª rodada nessa quarta-feira. Por sua vez, o Ituano joga por uma vitória simples para assegurar a segunda colocação do seu grupo, se mantém à frente do Botafogo e do Mirassol e vai enfrentar o Palmeiras no mata-mata. Já entre Santos e Água Santa, jogo importante na Vila Belmiro. O Santos ainda tem chance de cair e tem chance de buscar a classificação. Por exemplo, se ele perde para a Ferroviária, ele chega muito ameaçado de rebaixamento. E aí vai precisar vencer o Água Santa para não depender do jogo da Ponte Preta contra o Ituano. Agora, se o Santos vence a Ferroviária e vence no final de semana o Água Santa em casa, o Santos estará classificado à próxima fase. Vai enfrentar o Red Bull Bragantino na fase de mata-mata, quartas de final, confronto único em Bragança Paulista.
Quero falar agora sobre a situação do Água Santa, que é o adversário do Santos. O Água Santa tem de vencer e torcer para a Inter de Limeira perder para o Santo André e o Guarani no máximo empatar com o São Bernardo fora de casa. O Água Santa, que é o lanterna do seu grupo, não tem chances matemáticas de rebaixamento, até tem, mas é muito difícil que o Água Santa caia. O Água Santa nesse momento tem 11 pontos conquistados. A Ponte pode chegar a 11. Só que a Ponte precisaria tirar um saldo extremamente negativo. O Água Santa tem -3 de saldo, a Ponte Preta tem -13 de saldo. E é por isso que eu entendo que o Água Santa já escapou do rebaixamento. Bora falar agora sobre Ferroviária e Mirassol. Ferroviária que corre risco de rebaixamento, mas com 2 vitórias ainda pode se colocar até como uma eventual classificada à próxima fase. Se a Ferroviária empatar com o Santos e empatar com o Mirassol, ela automaticamente escapa do rebaixamento. Mas se a Ferroviária perde para o Santos, ela vai precisar vencer o Mirassol para não ter de torcer contra a Ponte Preta. Por sua vez, o Mirassol, que foi uma das sensações do Campeonato Paulista ao longo de todas as rodadas, com a derrota no último final de semana por 3-0 para o São Paulo, viu o Botafogo e o Ituano ultrapassarem o Mirassol. Dessa maneira, o Mirassol precisa ganhar e torcer para que Ituano e Botafogo no máximo empatem suas partidas nesse fim de semana. Seguindo com as partidas, bora falar sobre Santo André e Inter de Limeira. Jogo no ABC Paulista, o Armalhão tem 12 pontos e com uma vitória vai a 15, o que obrigaria o Santos a vencer seus 2 jogos. Então, essa é a situação do Santo André. Se o Santo André vencer seu jogo, ele só não estará na próxima fase se o Peixe vencer a Ferroviária e vencer também o Água Santa. Por sua vez, a Inter de Limeira, que é a vice-líder do seu grupo, se garante com uma vitória simples. Se ela empatar, vai ter de torcer para que o Guarani não vença o São Bernardo. Bora falar agora sobre São Bernardo e Guarani. Jogo no ABC Paulista, para não depender de outros resultados, o São Bernardo precisa ganhar. Dessa maneira, ele assegura a vaga no mata-mata e enfrenta o São Paulo como visitante. Se o São Bernardo... o São Bernardo pode até entrar em campo já classificado desde que a Ferroviária não vence o Santos. Tem Ferroviária e Santos nessa quarta. Se a Ferroviária, por exemplo, empata, ela não consegue mais ultrapassar o São Bernardo e o time do ABC Paulista vai para a última rodada só para cumprir tabela, eventualmente pensando na pontuação, no acumulado dos pontos, como eu já expliquei para vocês. Quero falar agora sobre a situação do Guarani. O Guarani passa com uma vitória e no máximo um empate da Inter de Limeira. Precisa ganhar e torcer para a Inter no máximo empatar. Se o Guarani empatar, ele vai ter de torcer para a Inter perder para o Santo André. Nesse critério, nessa simulação, o Guarani ficaria à frente do seu adversário. Tem ainda no sábado São Paulo e Botafogo, jogo marcado pro Morumbi, segunda partida consecutiva do tricolor dentro de casa. São Paulo que no meio de semana enfrentou o Manaus pela Copa do Brasil. São Paulo já está classificado e garantido com a primeira colocação do seu grupo, mas Rogério Ceni e companhia estão de olho na pontuação máxima possível. Por quê? Hoje o São Paulo tem 20 pontos. São Paulo ganhando vai a 23. Depois o São Paulo deve pegar o São Bernardo. Se ganhar vai a 26. E aí na semifinal ele pode, por exemplo, se deparar com o Corinthians. Se o São Paulo tiver maior pontuação do que o Corinthians, ele faz o único jogo da semifinal contra o Corinthians em casa. Caso contrário, se tiver menor pontuação, vai ter de enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. Esse é o grande trunfo de você somar o máximo de pontos possíveis. Por isso esse confronto é importante para o tricolor paulista. Já o tricolor de Ribeirão joga para vencer o São Paulo e torcer por no máximo um empate do Ituano. O Ituano empata com a Ponte, o Botafogo vence e o Botafogo estará na próxima fase e enfrentaria nessa situação o Palmeiras no jogo de quartas de final. Para fechar as 2 partidas de domingo, partidas que tem Novo Horizontino e Corinthians em Novo Horizonte. Novo Horizontino, o pior time do campeonato, só 3 pontos conquistados. São 3 empates e 8 derrotas em 11 jogos. Time que vem muito bem nas últimas edições do Campeonato Paulista e também em campeonatos nacionais. Não se acertou e foi uma grande negação. Já o Corinthians tenta comprovar, sob o comando de Vitor Pereira, que é um time confiável. Timão também de olho nessa possibilidade de dar a maior pontuação possível. Antes do confronto contra o Palmeiras, o Corinthians tinha os mesmos 20 pontos do São Paulo. Para fechar, para encerrar a fase de grupos do Paulistão, a gente tem Red Bull Bragantino e Palmeiras, jogo em Bragança Paulista, confronto de líderes dos seus grupos e pode ser também um duelo de semifinal, imaginando que o Palmeiras termine com a maior pontuação da fase de grupos, o Red Bull Bragantino pode se classificar para uma eventual semifinal com a menor pontuação. E a gente teria o primeiro colocado contra o quarto, ou seja, esse confronto de Red Bull Bragantino e Palmeiras pode ser visto mais na frente lá na fase de mata-mata. Nesse momento, como eu contei, o Red Bull Bragantino tem 19 pontos conquistados,
com folga é líder do seu grupo, mas na comparação com o São Paulo, Corinthians e Palmeiras aparece um pouco atrás dos rivais. E você, quem acha que cai? Quem você acha que se classifica para enfrentar os adversários grandes de São Paulo, Corinthians, Palmeiras? Estou muito curioso para saber a opinião de vocês. Usem o espaço para comentários para opinarem e vamos falando. Não esquece de se inscrever, de me seguir por aqui, aquela coisa toda. Fechou? Abraço, tchau, tchau.